durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922. Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo: o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus: Evangelho Quadrangular. Primeira Convenção Nacional da Igreja do Evangelho Quadrangular Independente. Local: Poços de Caldas, Minas Gerais. Tema: restauração da visão quadrangular no Brasil. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes. Josué, capítulo 1, versículo 9, é a nossa chamada. De 24 de agosto, a partir das 19h30, será a sua abertura. Dia 25, 26 e 27 terá o encerramento às 18h30. Venha participar desta convenção nacional para que o seu ministério seja tocado pelo poder do Espírito Santo. Estaremos com o tema também: Jesus vai arrebatar a sua igreja. Convidados todos os que receberam o ministério da visão quadrangular e simpatizantes desta visão bíblica. Inscrições através do nosso site www.quadrangularindependente.com.br. Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, eu confio em ti, confio em ti. No Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 43, nos diz:
E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. O evangelista Lucas, também que era médico, está fazendo a declaração desta mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos e que gastara tudo o que possuía com os médicos e não foi curada. Nós queremos falar a respeito de algo muito importante para que você que me assiste nesta hora possa também fazer uma avaliação. Talvez você que esteja passando por uma doença, uma enfermidade, e esteja aí há muito tempo lutando, batalhando com esta enfermidade, gastando o seu dinheiro, tomando vários tipos de medicamentos e não encontra uma cura. Nós queremos falar sobre doenças espirituais. Existem as doenças físicas que são tratadas pelos médicos com os remédios, mas a doença espiritual não há médico que possa curar. E por esse motivo, muitas pessoas recorrem ao espiritismo, todas as vertentes dele, para tentar solucionar um problema, uma cura muitas vezes. E ao invés de serem curados, a situação se agrava. Sabe por quê? O único que pode curar as doenças espirituais é tão somente o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele, no seu próprio corpo, que foi mutilado, nos é relatado pelo profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo nascer. O profeta Isaías, que foi um profeta messiânico, ele já profetizava toda a cena do Calvário. Ainda não existia Império Romano, porque a crucificação era um castigo dos romanos. Não existia o Império Romano, mas o profeta Isaías já estava profetizando no capítulo 53 do seu livro, que leva o seu nome, a respeito da crucificação e da obra que Cristo realizou. E diz o versículo 4 do capítulo 53 de Isaías: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Veja bem, o profeta estava no passado, profetizando o futuro e declarando
o presente. Fomos sarados. Então a obra que Cristo realizou lá na cruz já estava profetizada. E muitos querem distorcer a palavra de Deus, como nos dias de hoje está acontecendo. Querem colocar descrédito na palavra de Deus. Há muitos que estão dizendo que não foi o Isaías quem profetizou. Assim como querem contestar alguns textos da palavra de Deus, porque não atende às suas heresias. A palavra de Deus, a Bíblia, é a palavra de Deus. Para muitos, eles querem que contenha a palavra de Deus. Ela não contém, ela é a palavra de Deus. Por isso que não pode ser mudada, tirada absolutamente nada. Porque houve cerca de 40 escritores da Bíblia, da palavra de Deus. Mas o autor é um só, é o Espírito Santo de Deus, que inspirou homens e mulheres para escrever aquilo que Deus estava determinando. Se alguém provar que um versículo da Bíblia está errado, desmonta toda a Bíblia. Por isso que nós precisamos crer neste Deus vivo, Criador dos céus, da terra, do mar e tudo que neles há, que nos criou a sua imagem, a sua semelhança, e precisamos crer, como declara o apóstolo João, seu Evangelho, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo, a humanidade, de tal maneira que enviou o seu único Filho amado, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus te amou e te ama. Deus quer te dar a vida eterna em Cristo. Mas para isto é necessário que você creia que Cristo realizou uma obra no seu lugar, para que você, ouvindo a mensagem do Evangelho, você se arrependa dos seus pecados e receba Jesus Cristo como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma. Estamos aqui numa situação de uma doença espiritual desta mulher. 12 anos com fluxo de sangue. Gastaram tudo o que tinha com os médicos e não houve cura. É uma declaração de um médico. Não havia cura para aquela mulher. Mas aquela mulher, ela creu no seu coração que no meio daquela multidão que Jesus estava rodeado, porque Jesus estava se dirigindo para a casa de alguém muito importante naquela cidade. Este homem se chamava Jairo, era príncipe na sinagoga e, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Jairo se despiu de toda a sua posição religiosa, porque ele era um instrutor dos judeus na lei de Moisés. Mas ele creu que Jesus tinha a resposta
para ele a sua filha que estava à beira da morte. E esta multidão que estava caminhando com Jesus, esta mulher, ela colocou no seu coração que se tão somente ela tocasse na orla dos vestidos de Jesus, ela seria curada. E foi exatamente o que ela fez. Mas quando ela toca na orla das vestes de Jesus, Jesus para. Jesus queria saber quem havia lhe tocado. Seus discípulos, mestre, mas a multidão te aperta e você quer saber quem te tocou? Jesus disse: sim, porque de mim saiu virtude. Ou seja, alguém tocou em mim com fé. E esta fé proporcionou que saísse virtude de mim. E então, quando Jesus começa a indagar, diz o versículo 47, então vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. A tua fé te curou, vai em paz. Era uma doença espiritual. E aquela mulher, pela sua fé, ela foi curada. Em Mateus, capítulo 17 de Mateus, nos faz um relato. Mateus capítulo 17, versículo 14 diz: e quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos seus discípulos e não puderam curá-lo. Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Esse lunático seria, segundo o registro do evangelista Marcos, um epilético, mas que era a causa, era um espírito de demônio. Ou seja, era uma doença espiritual, que não havia como ser curada, não havia médico, não havia remédio que o curasse. Mas aquele pai rogou a Jesus para que o seu filho fosse liberto daquele demônio. E Jesus repreendeu o demônio. E quando Jesus repreende o demônio, aquele demônio espuma pela boca, joga aquele jovem no chão, espuma pela boca, mas o demônio vai embora e o filho fica curado. Jesus, ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 28, Jesus diz: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, e consequentemente é chegado a vós
o reino de Deus. Jesus foi acusado que ele expulsava os demônios pelos maiorais dos demônios. Mas Jesus disse: se eu expulso os demônios pelos maiorais dos demônios, a quem expulso os vossos filhos? Porque Jesus mandou uma comissão de discípulos, 2 a 2, para ir à sua frente, aonde ele ia passar, e eles iriam entrar nas casas, iriam orar, iriam curar os enfermos e libertar os oprimidos, conforme registra o capítulo 10 do Evangelho de Lucas. E eles voltaram alegres, porque os demônios se sujeitavam a eles. E Jesus disse: olha, se eu expulso os demônios pelo maior dos demônios, por que expulso os vossos filhos? Os vossos filhos também estão expulsando demônios, porque eu estou dando autoridade a eles para isso fazer. Então, a ordem espiritual das doenças espirituais são por espíritos de demônios. E no ministério de Jesus veio à tona os demônios, porque no livro de Atos 10, 38, o apóstolo Pedro, quando estava na casa do gentio Cornélio, ele declara: porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nos dias de hoje, muitas pessoas também estão sofrendo de doenças espirituais, estão com médicos e mais médicos, sem ter solução. Eu orei uma vez para uma mulher, e hoje ela até é uma pastora. Ela apareceu na igreja, e quando ela chegou, ela estava branca como uma folha de papel. Ela havia saído do médico, e o médico havia dito que ela tinha uma bactéria, mas o médico não conseguia curar aquela bactéria. E eu orei por ela, repreendi em nome do Senhor Jesus aquela bactéria que o médico não conseguia detectar, porque era uma doença espiritual. E ela ficou curada, e ela ficou liberta. E se não tivesse buscado a sua cura, ela teria morrido com aquela bactéria. E nos dias de hoje, muitos estão morrendo de bactérias, que muitas vezes, até mesmo nos hospitais, estão pegando bactérias e a medicina não consegue reverter o quadro da bactéria. Mas Jesus é poder, Jesus é graça. Certa vez estive no hospital, na UTI do hospital, quando era o Hospital Pedro Sanches. Fui ali orar para um irmão que estava ali na CTI, e orei por ele, e orei por todos que estavam na CTI, inclusive uma mulher que havia dado à luz, estava com aquela enfermidade sem cura. Orei por todos que ali estavam, e todos ficaram curados no nome de Jesus, porque Jesus é poder, Jesus é um milagre. O que precisa é crer na palavra de Deus, crer no nome glorioso do Senhor Jesus, crer e aceitar esta dádiva que Deus nos oferece. Nós estamos orando
a favor das pessoas, estamos convidando as pessoas que estão enfermas, pessoas desenganadas pela medicina, pessoas que já se envolveram na consulta de mortos, que não são mortos, mas pessoas que já se envolveram na consulta de espíritos, de demônios, e a partir do momento elas passaram a ser pessoas doentes, pessoas perturbadas, pessoas aflitas, pessoas que não dormem, pessoas que têm pesadelo. Jesus tem a cura, Jesus tem a libertação, mas é necessário que a pessoa busque, porque aquele que bate, diz Jesus, se abre, aquele que pede, recebe. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Senhor Jesus, de todo poder, de toda graça, visita, Senhor, nesta hora, estas vidas que estão crendo, Senhor, nessa Tua palavra, que estão crendo, Senhor Jesus, que Tu és o milagre. Toca nesta hora, por sobre este corpo enfermo, doente, esta vida perturbada, esta vida dominada por espíritos perturbadores, por espíritos escravizadores. Em o nome do Senhor Jesus, eu estou repreendendo toda a sorte de males, toda a sorte de doença, toda a perturbação, todo espírito escravizador. Em nome do Senhor Jesus, serão quebradas as cadeias, desatadas as amarras, pelo nome glorioso do Senhor Jesus. Abençoa nesta hora cada vida, cada lar, cada família que está crendo nessa Tua palavra e nessa Tua bênção. No Teu santo nome, ó Cristo, eu oro, abençoo para a Sua glória. Amém. Participe conosco deste ministério, com a sua oração, com a sua participação e também divulgando para os seus parentes, amigos e vizinhos esta obra gloriosa do Senhor Jesus Cristo. O nosso compromisso é de levar as verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para todo o Brasil. E você poderá participar conosco, com a sua oração, com a sua presença. E também você poderá, com os seus dízimos, com as suas ofertas, e também como mensageiro da esperança, proporcionar para que alguém possa levar esta mensagem verdade nestes dias de cumprimento da palavra de Deus, em que está próximo o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Participe conosco deste ministério para todo o Brasil. Visite também no YouTube, programa Cristo Esperança Nossa. E também faça a sua inscrição ali no nosso canal no YouTube. Na barra do nosso vídeo está lá para você fazer a sua inscrição. E também visite o nosso site www.quadrangularirindependente.com.br. Ali tem todas as informações a respeito da nossa obra. E também todos os domingos às 18h30, noite da bênção para a família. Venha colocar a sua família no altar de Deus, para que haja vitória na sua casa, no seu lar, na sua família. Todos os domingos, 18h30, em nossa sede nacional, a rua Olegário Maciel, número 155, no bairro de Vila Cruz. E às quintas-feiras, 19h30, a noite da vitória. Venha participar, venha receber a sua bênção na noite da vitória. Venha participar da corrente da vitória às quintas-feiras, 19h30. Divulgue este programa para os seus parentes, amigos e vizinhos.